O impacto do lockdown atual é indubitavelmente maior do que a recessão econômica derivada dessa crise, que deve estar as classes sociais que geram fluxo de caixa nos shoppings. Vamos ver se eu consigo tentar resumir aqui a resposta, né? Aliás, essa é a pergunta de $1 milhão do abre ou não abre, economia ou saúde, né? É uma resposta bem complexa, né? E, assim, não existe, né, no meu ponto de vista, um ponto de vista aqui, não existe separação entre uma coisa e outra. A gente vive numa sociedade, né? E a saúde, ela é muito importante, e a economia, ela é muito importante, né? Então, as duas coisas, elas são muito importantes. Não é uma coisa vezes a outra, né? Tipo assim, a economia vezes saúde, o que você prefere? Eu prefiro saúde, lógico. Mas não é isso, né? Porque a economia, ela também tem reflexo na saúde. Porque se você não tem dinheiro para fazer as coisas, né? Como é que você vai colocar um hospital, contratar mais gente para atender as pessoas? Então, não é uma coisa vezes a outra. Você tem um ponto que é o ponto melhor, né? O ponto ótimo, que a gente chama, né, na engenharia, existe o ponto ótimo para algumas coisas. Então, existe, talvez isso aí tenha que ser falado pelos gestores, os gestores públicos, qual é o ponto ótimo para que você tenha uma economia que não vá sofrer demais com o desemprego e nem as pessoas vão ficar suscetíveis à contaminação sem ter uma vacina, sem ter uma cura ainda, né? Então, esse aí é o principal ponto, né? Não é um ou outro, é ambos, né? Você tem que pensar no meio termo. E aí, a questão dos shopping centers, eles vão sofrer, a economia, ela também vai sofrer, e quanto que ela vai sofrer? Bom, na percepção do mercado, que sempre está errada, eles acham que vai sofrer 6,5 esse ano, e que a partir do ano que vem se recupera. Pode ser que sofra 10 esse ano, 12, ou então 4, e no ano que vem pode não recuperar, como pode recuperar a metade, ou pode recuperar o dobro. Por quê? Porque toda perspectiva, né, e olha que você pega todos os economistas, só a galera fera, aquela coisa toda perspectiva, ela errou, né? Ela sempre erra, né, nesse boletim. Só que ele é uma média das perspectivas de mercado, né? Você tem uma noção do que é como se fosse um VP de fio de tijolo num momento como esse, né? O número está lá. Existe uma importância desse número? Existe, né? Ele é uma ancoragem. Só que você tem que fazer o seguinte, o número que está lá, ele foi em dezembro, aconteceu isso dá para cá. Então, você faz umas contas aqui na sua cabeça e você tem uma perspectiva do que aquilo ali pode vir a ser. Mas tem uma margem de erro, né? Ninguém vai acertar isso na vírgula. A mesma coisa com a questão da economia. E esse boletim do Focus, ele é uma perspectiva. Ele é o número que está lá. Você seguia mais ou menos por ele e ele vai estar errado. Um pouco para cima, um pouco para baixo, muito para cima, muito para baixo, mas ele, pelo menos, é uma direção. E a outra coisa, eu lembro quando eu estava comandando a unidade de aviação, e você tem um cara na unidade de aviação que é o oficial de segurança de voo, né? Então, qual que é a função do oficial de segurança de voo? É fazer com que não aconteça o acidente. Então, qual é o sonho do oficial de segurança de voo? É não ter voo. Porque se o avião não voar, não tem um acidente. Se o avião não voar, ele não precisa fazer revisão, ele está paradinho no canto ali. Então, o sonho, o top da segurança de voo é não voar. Só que não voar é uma situação que era inaceitável. Então não tem como você proibir o voo de acontecer. O voo vai acontecer. Então a função do oficial de segurança de voo é chegar e falar assim, olha, nós precisamos voar. Mas para voar, a gente tem que ter essa regra, essa regra, essa regra, essa regra, essa regra, essa regra. Essa regra aqui, ela se justifica porque teve acidente assim, 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 assado em tal lugar. A gente revisou aqui o nosso padrão e agora a gente está adotando esse padrão para evitar que a gente cometa aquele erro. Então, a função do oficial de segurança de voo não é proibir o voo, é ele fazer com que o voo seja seguro. Então, quando você fala assim, o médico, quando você olha pela ótica do médico, qual é a forma que ele tem do cara não contrair a doença? É não sair de casa, é não falar com ninguém, é o cara ficar, tá, mas essa situação, ela não é possível de acontecer. Mas quando você olha pela ótica do médico, essa é a melhor solução para que você tenha um menor número de contágio.
Mas entre uma coisa e outra, existe o fator humano. Então, por exemplo, você pega, quem conhece Brasília aí, né? Brasília é uma cidade planejada. Então, a gente tem aqui o setor hoteleiro, onde estão todos os hotéis. Tem o setor bancário, onde estão todos os setores de banco. Você tem o setor hospitalar, onde estão todos os hospitais. Você tem o setor de habitações individuais sul. Só tem casa unifamiliar, térreo, que não tem não sei o quê. Isso aí era planejado para ser assim. Era planejado para ter 500 mil habitantes. Era planejado para que você não precisasse usar carro, que você tivesse um comércio que atendesse toda aquela quadra. Só que esqueceram que tem um bicho humano no meio do assunto. Então, o cara, ele quer abrir uma padaria lá dentro do setor hospitalar, ele tem que ter um restaurante dentro do setor hospitalar, ele tem que ter um hospital perto da casa do fulano. Não basta ter um posto de saúde de primeiro atendimento, porque entre a teoria e a prática existe um ser humano. Então, quando você pensa assim, a gente tem uma estratégia de lockdown, e essa estratégia, ela tem que ter, como o Schneider falou, um ponto ótimo. Um ponto em que as pessoas consigam conviver, elas consigam viver, elas consigam gerar renda, elas consigam se manter, elas consigam fazer com que o país cresça, se expondo gradativamente a uma situação nova que agora foi uma doença, mas que elas consigam viver. Então, até na guerra, você tem que ver como é que você vai fazer para as crianças terem aula. Poxa, os nossos pais, os nossos avós sobreviveram à Segunda Guerra Mundial, à Primeira Guerra Mundial, e nem por isso deixou de ter engenheiro hoje, nem por isso deixou de ter piloto, nem por isso deixou de ter médico. A formação dessas pessoas ficou interrompida por um determinado tempo, mas elas foram reconstruídas, elas construíram a vida novamente e a humanidade seguiu. Então, a gente tem que ter a consciência de que o ponto ótimo a ser alcançado é muito difícil de ser calibrado. E outra coisa, o meu ponto ótimo é diferente do ponto ótimo do Schneider, é diferente do governo A, é diferente do governo B. Então, é natural que tenha essa diferença de posicionamentos, mas a gente tem que entender que essa diferença de posicionamentos era natural porque nós somos seres humanos. E na discussão a gente vai chegar no ponto ótimo, nem é o que não é só o que o médico quer, o que o oficial de segurança de voo quer, e não é só o que o piloto quer e o que o empresário quer. No meio do caminho, a gente tem que achar um ponto em que ele consiga produzir, ele consiga se manter, ele consiga gerar impostos, que ele consiga manter o país funcionando. Porque se a gente ficar aqui, todo mundo em casa, show de bola. Mas quem é que vai botar comida na mesa? Esse é o grande questionamento, e é onde eu falei, né? Que a tua pergunta é a pergunta do $1 milhão aí, que vai ser muito difícil de chegar nela. A gente está se aproximando dela, porque a gente está conhecendo a doença, a gente está se conhecendo, as pessoas estão de forma inteligente se adaptando o seu comércio, gerando riqueza, uns sofrendo mais, outros sofrendo menos, uns se adaptando melhor, outros se adaptando menos. Então, é assim, cara, a vida é assim. A gente tem que lidar com a beleza dessa diversidade humana aí e tentar, na melhor forma possível, se encher de energia positiva, a gente entender como as coisas acontecem, a gente se preparar e fazer a nossa parte, né? A crítica vazia, o protesto bobo e tal, isso aí não vai levar ninguém a lugar nenhum, né? Meu pai costuma dizer o seguinte: você não tem o que falar, enche a boca de biscoito. Vai devagar, deixa quem está com a caneta na mão e tem a responsabilidade, assumir a responsabilidade dele. Se você puder, você aconselha. E se ele não aceitar o seu conselho, paciência, né? Não podemos fazer grande coisa, a responsabilidade é dele. Seu pai é uma gentileza absurda, né? Uma grande manda um abração pro seu pai, seu Deus. Delicado igual papel de enrolar prego.